Vamos lá, galera, então começar a aula sobre Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi assim denominada porque foi a primeira guerra que envolveu, vamos dizer assim, o mundo todo, ou seja, envolveu inúmeros países do mundo, direta ou indiretamente. Na verdade, mesmo aqueles países que procuraram se manter neutros durante a guerra, de alguma forma foram afetados por ela, seja política, econômica ou socialmente. De maneira que, por isso, a denominação Primeira Guerra Mundial. Pelos seus contemporâneos e depois que a guerra terminou, né, os analistas dela, ela foi denominada de a Grande Guerra, porque, obviamente, foi a guerra mais destrutiva e mortífera que já tinha acontecido no mundo. Ela durou 4 anos, como se pode perceber. Ela foi de 1914 a 1918, portanto, uma guerra longa, 4 longos anos. Na verdade, na época, o pessoal achava, né, os governos, os militares, achavam que se eventualmente eclodisse uma guerra envolvendo grandes potências industrializadas da Europa, ela duraria pouco tempo. Em poucos meses, essa guerra terminaria. Não foi bem assim como se pode perceber. E longos 4 anos foram suficientes para minar as economias desses países, matar um monte de gente, destruir as cidades, os sistemas produtivos. Então, pode-se dizer que a Primeira Guerra Mundial durou muito mais do que o pessoal imaginava. Aqui nós temos algumas cenas da Primeira Guerra Mundial, à esquerda, né? Temos um campo devastado, um campo de batalha ali com trincheiras, né? A Primeira Guerra Mundial tem como uma de suas características mais importantes a existência das trincheiras, que eram túneis subterrâneos aí que tinham quilômetros e quilômetros de distância por onde os soldados se locomoviam, onde as batalhas aconteciam. Elas eram protegidas por arames farpados e barricadas e coisas do gênero, e obviamente um monte de homens com metralhadoras e bombas e coisas do gênero ali batalhando. Nós temos também o avião, aqui nesse quadrinho nós vemos o avião, que foi uma arma utilizada na Primeira Guerra Mundial. O glorioso brasileiro Santos Dumont inventou o avião em 1906 e em 1914, ou seja, um pouquinho ali depois, o avião já começou a ser utilizado como arma de guerra, a princípio como arma de observação do campo de batalha inimigo e depois realmente sendo utilizado para ataques. Aqui nós temos um avião biplano, ou seja, tem duas asas, como a gente pode observar aqui, uma acima, outra logo abaixo, por isso biplano, e tinha triplanos, tinha aviões que tinham 3 asas, né? Então o avião sendo utilizado aí na Primeira Guerra Mundial não teve uma participação tão importante, mas obviamente foi utilizado e foi importante, mas eu comparo com a Segunda Guerra Mundial, onde o avião realmente teve um papel decisivo. Aqui nós temos à direita um tanque de guerra, o famoso blindado, né? O primeiro foi inventado pelos ingleses e depois os outros países começaram a criar os seus próprios tanques. O tanque foi uma invenção da Primeira Guerra Mundial. Ele foi inventado como uma alternativa para mudar as faces da guerra, devido ao fato de que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra onde alta tecnologia foi utilizada, né? E aqui, essa invenção que está aqui logo abaixo à esquerda, que é a metralhadora, é que, digamos assim, impeliu as pessoas a inventarem uma outra engenhoca para combater as metralhadoras, vamos dizer assim. Por quê? Porque não se podia avançar em campo aberto como antigamente, vamos dizer assim, ou seja, antes da invenção da metralhadora, as pessoas avançavam em campo aberto e a guerra se dava no corpo a corpo. Mas com a invenção do fuzil metralhadora, com tiros de repetição, ir para campo aberto, tentar encontrar o inimigo era praticamente suicídio, né? E por isso a guerra ficou estacionada durante tanto tempo e as trincheiras e tudo mais. E portanto o tanque foi inventado para transpor as trincheiras, para resistir aos tiros das metralhadoras, e foi assim que a guerra basicamente ganhou um novo contorno e foi para a sua definição. Aqui a gente vê um soldado também, então além de estar empunhando uma metralhadora, ele está com uma máscara antigás, os gases tóxicos, né? Ou seja, uma guerra química também foi utilizada aí na Primeira Guerra Mundial, havia vários tipos de gases tóxicos. Nós temos um navio mostrando aqui que também na Primeira Guerra Mundial ocorreram umas batalhas navais, inclusive com a utilização do submarino como arma de guerra, galera. Nós temos aqui um slide onde nós vemos duas telas, né? Uma pintura, uma composição
de um artista brasileiro chamado Cândido Portinari. Ele realizou essas obras entre 1952 e 1956 e elas são intituladas respectivamente da esquerda para a direita, como se pode perceber, Guerra, essa aqui é a tela Guerra da esquerda, e a da direita é a tela Paz. Então, assim, eu poderia tranquilamente explicar essas duas telas, mas eu acho que talvez o videozinho que eu vou mostrar agora na sequência explique melhor, né, tudo isso. Na sequência eu faço alguns comentários. Então aqui nós temos a proporção, né, o tamanho dessas telas, né? Temos mais ou menos, né, uma pessoa de estatura média, digamos assim. Então são telas bem grandes e elas estão expostas permanentemente no prédio da ONU, na sede da ONU lá em Nova York. Então, e num hall, num local lá específico que só altas autoridades, delegados da ONU podem ter acesso. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas telas, então vamos a princípio ver o videozinho aqui. The first Secretary General made an appeal to all the nation members that they would donate a work of art to the newly built headquarters here in New York. Brazil chose Portinari and gave him a list of themes, and among these themes was War and Peace. That was the theme of his whole life, the main theme of his life. I think his inspiration was the pain of humanity, of violence, of conflict, of suffering, you know. This is the deep soul inspiration, but the literary inspiration. For the war, it was the Bible, especially Apocalypse. And for the peace, he was inspired by the Eumenides of Aeschylus, which were the mythical figures that in the beginning they were the furious, and then they were forgiven and they became doers of good, you know. Portinari spent 4 years to paint the panels, and then they were shipped to the United Nations. September of 1957, they were inaugurated. Portinari was not here because it was the Cold War, and Portinari was a person with political ideas more to the left, so he couldn't get a visa to come to the United States, and the panels were inaugurated without his presence, and in fact, he died without ever seeing them in the United Nations. He made it in a way that when the delegates enter the General Assembly room, they are faced with war, the war panel. And when they come out, they see peace. This could be true in reality, you know. A painting so dramatic as the Murals War and Peace, I think you would have to be completely insensitive not to answer to their call, you know. They're calling for justice, they're calling for peace, they're calling for love. No dia 8 de setembro, a sede da ONU em Nova York voltará a vestir as cores e formas do presente brasileiro que homenageou a sua fundação. Após 5 anos dedicados à restauração e exposições pelo Brasil e França, os grandiosos painéis Guerra e Paz do pintor Cândido Portinari serão reinaugurados no salão de acesso da Assembleia Geral da ONU. Diria que a Guerra e Paz, né, os murais Guerra e Paz, representam a essência da missão das Nações Unidas. São 2 grandes embaixadores da missão das Nações Unidas. E esse fato extraordinário de nós termos conseguido retirá-los da ONU devido à obra, né, a grande reforma que a sede da ONU passou em Nova York, e poder apresentá-los no Rio de Janeiro, poder restaurá-los aqui no Rio de Janeiro, poder levá-los a São Paulo, a Belo Horizonte, e finalmente a Paris, né, no Grand Palais. E nós estamos agora diante do fecho, né, desse projeto, que é a reinauguração, que os americanos estão chamando de Second Unveiling, né, no dia 8 de setembro. Eu imagino que a temática, né, de Guerra e Paz é a temática de toda a vida dele, não só na pintura, mas na sua militância política também, a luta dele, né, pela paz, pela fraternidade, contra a violência, pela justiça.
pegar os painéis Guerra e Paz e esse momento como um pretexto para conscientizar as pessoas que estarão ali naquele momento sobre a necessidade urgente de uma tomada de posição que modifique realmente a questão da violência, que você possa passar a ideia que a paz é um conceito abstrato, mas ao mesmo tempo é um trabalho de todos e de todos os dias. Essa ideia surgiu, na verdade, em 2007, foi o cinquentenário da instalação dos painéis, e nesse momento eu tomo conhecimento de que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que iria durar vários anos, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Durante 4 anos de produção das obras, Portinari realizou 200 estudos que deram vida a mais de 70 figuras incluídas em cada mural. Elas remetem a personagens da memória do artista, brasileiros que ele conheceu durante seus 58 anos de vida. Você reconhece nos personagens da paz todos aqueles personagens brasileiros da época de toda a vida dele. As crianças brincando lá em Brodowski, no povoadozinho natal dele, né? Ao mesmo tempo, na guerra, por exemplo, aquela Pietà, ela não é nada mais do que a universalização das retirantes, daquela série Retirantes, né, que foi o primeiro a fazer aquela denúncia, né, da tragédia, né, da seca, da pobreza no Brasil. Então aquela mãe retirante com o filho morto, na guerra se transforma numa mãe universal. Durante 4 meses de restauração, as portas do ateliê no Palácio Gustavo Capanema estiveram abertas a estudantes e crianças que puderam acompanhar e aprender com os 18 profissionais sobre o processo de restauração dos painéis. Do Rio de Janeiro, eles seguiram para São Paulo e Belo Horizonte, encerrando a turnê em Paris, cidade onde Portinari estudou durante a sua juventude. Tem um sentimento de dever cumprido, né? Nós todos aqui do Projeto Portinari, porque essa trajetória de 5 anos, como vocês podem imaginar, não foi fácil, né? Então ter entregue os painéis de volta à ONU, sem um arranhão, restaurados, e tê-los exibido para um público, né, no Brasil e no exterior de quase 400 mil pessoas, nos dá um sentimento realmente de dever cumprido. Então, pessoal, como pudemos observar lá pelo vídeo, que explicou muito bem de que se tratam essas obras e do seu autor, eu coloquei essas imagens aqui porque elas podem ser consideradas obras atemporais, ou seja, elas servem para qualquer época, apesar de elas terem sido produzidas imediatamente ou logo após o final da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra acabou em 1945, e essas pinturas começaram a ser realizadas em 52. Então, apesar de serem quase contemporâneas da Segunda Guerra, elas servem para qualquer época, porque o tema não é Segunda Guerra Mundial necessariamente, e sim guerra e paz, né? E por que eu coloquei essas imagens aqui? As minhas intenções eram basicamente duas. A primeira, que todos conhecessem o artista. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas o Cândido Portinari é considerado um dos maiores pintores brasileiros e do mundo de todos os tempos, né? Não por acaso suas obras ficaram expostas permanentemente na ONU, né? Então, primeiro, conhecer esse artista maravilhoso e que podemos todos nos orgulhar, né? Porque era brasileiro. O Cândido Portinari propõe então para nós uma reflexão, e a minha segunda intenção de colocar essas telas aqui era exatamente essa: a reflexão sobre guerra e paz. E eu vou fazer um trocadilho então aqui com o título das obras, né, que é Guerra e Paz, e eu vou fazer o seguinte questionamento a vocês: guerra ou paz? Obviamente que guerra é isso aqui que o artista colocou, né? Ou seja, violência, dor, desespero, morte, caos, escuridão, trevas, né? Então é isso que a gente vê aqui nessa tela, guerra.
E o que a gente vê naquela paz? A gente vê as pessoas se divertindo, brincando, trabalhando, amando, as pessoas felizes, as pessoas livres. Então é isso que representa a paz. E a questão, o grande questionamento é: como pode ser preferível isso a isso? O artista coloca essa reflexão para nós, que é a mesma que eu quero fazer aqui com vocês agora, que é assim: como é possível que em todas as épocas, qualquer tempo da história, as guerras tenham acontecido e continuem acontecendo, né? Quantas guerras aconteceram, centenas delas no século XX e continuam acontecendo no século XXI. Então a gente precisa refletir sobre tudo isso, porque em todas as épocas sempre existiram os apologistas dela, aqueles que acreditam que as coisas, os problemas, as frustrações da vida possam ser resolvidos através da violência extrema, né? Porque a guerra é a banalização da violência, né? Então a reflexão que eu coloco para vocês é exatamente essa, fazendo um trocadilho: guerra e paz. E a minha reflexão é: guerra ou paz? Então cada um pode fazer essa reflexão individualmente e pensar a respeito disso. As telas foram expostas então após o seu restauro, né? E em alguns lugares do Brasil. Primeiro no Rio de Janeiro, onde elas foram restauradas. Depois elas viajaram a São Paulo. Aqui a gente pode ver a exposição sendo montada em São Paulo em 2012, onde ficaram expostas entre fevereiro e abril de 2012. Depois foram para Belo Horizonte e finalmente saíram do Brasil, foram para uma turnê na Europa, se eu não me engano foram até para o Japão, não tenho certeza, mas parece que sim. E depois retornaram para a sede da ONU em Nova York. Bom, aqui eu coloquei um poema, também de certa forma serve para reflexão, mas é uma fonte histórica, né? Uma fonte histórica escrita do período da Primeira Guerra Mundial. É um poema que foi escrito por um poeta britânico chamado Siegfried Sassoon, ou Sasson. E esse cara aqui, ele, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ele foi voluntário, ele se alistou para ir para a guerra, mas ele acabou tendo um acidente lá, quebrou o braço e acabou não lutando, não foi para a guerra. Mas obviamente que ele estava atento a tudo que estava acontecendo. E uma das características mais marcantes da Primeira Guerra Mundial foram as trincheiras. A Primeira Guerra Mundial teve uma fase relativamente longa, de mais de 2 anos, em que os conflitos se deram especificamente nas trincheiras, que eram túneis subterrâneos que tinham quilômetros de distância. Então, mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre as trincheiras, mas basicamente a gente pode perceber isso aqui no poema. Então, vou fazer a leitura do poema rapidinho, né, daí para a gente dar sequência. Na madrugada, a montanha emerge imensa e sombria, no roxo selvagem do sol que brilha, queimando nos rios a fumaça que paira e cobre a encosta ameaçadora e cheia de cicatrizes. E um por um, os tanques se arrastam e avançam em direção ao arame. A barragem grita e se ergue, e então dobra-se desajeitadamente, com bombas e armas e pás e equipamentos de guerra. Homens se empurram e sobem para encontrar o fogo ardente. Fileiras de faces cinzas, resmungando, mascaradas pelo medo, saem de suas trincheiras indo até o topo, enquanto o tempo passa em seus pulsos, vazio e ocupado, e a esperança, com seus olhos furtivos e punhos desesperados, debate-se na lama. Ó Deus, faça parar. O que esse poema mostra, basicamente, como eu falei, né, sobre as trincheiras, é o desespero. E assim como temos aqui esse poema que é praticamente como se fosse um depoimento, na verdade existem muitas fontes escritas, né, de depoimentos de combatentes da Primeira Guerra Mundial, onde eles relatam o terror que era a vida nas trincheiras, né? Então, e soldados dos mais variados países, seja da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Rússia, enfim, todos eles acabaram vivendo esse terror que foi a Guerra de Trincheiras. Bom, eu elenquei algumas das principais causas da Primeira Guerra Mundial, que foi denominada
pelos seus contemporâneos como a Grande Guerra. Obviamente que até aquele momento ela tinha sido a maior guerra talvez de todos os tempos, envolvendo o maior número de países, de soldados e de esforços envidados para uma guerra. Claro que depois a Segunda Guerra Mundial sobrepujaria a primeira, né? E então coloquei ali a Grande Guerra porque realmente até a eclosão da Segunda ela era a Grande Guerra, era denominada dessa maneira. Então os principais fatores causadores da Primeira Guerra Mundial não são tão simples, vamos dizer assim, é um conjunto de fatores. Talvez para explicar a causalidade da Segunda Guerra Mundial seja mais simples do que a primeira. Mas vamos lá. Então, o armamentismo e a militarização crescentes. O século XIX e o início do século XX foi o período conhecido como o período da paz armada. O que seria a paz armada? Significa que os países, as grandes potências da Europa especialmente, mas também fora da Europa, Estados Unidos e Japão, ou seja, os países que tinham se industrializado, eles estavam numa verdadeira corrida armamentista naquele momento. Estavam se armando até os dentes, como se diz, mas ao mesmo tempo não havia eclodido nenhuma guerra tão importante, ou seja, um conflito de grandes proporções como aconteceu a partir de 1914. Por isso, os estudiosos chamaram de período da paz armada. Esse crescente armamentismo e militarização tinham tudo a ver, obviamente, com a grande causa, a grande motivação da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o imperialismo do século XIX, também conhecido como neocolonialismo, né, do novo colonialismo, que é um tema que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, já sabem o que significou isso aqui, o que foi essa corrida chamada imperialista ao longo do século XIX aí. Na verdade, as outras características aqui, as outras causas que eu elenquei da Primeira Guerra Mundial também têm relação com o neocolonialismo, né? Tá tudo relacionado, por isso eu destaquei aqui em vermelho. Então, segundo aqui, B, antagonismos localizados de caráter imperialista. O que significa isso? Rivalidades, disputas entre os países que estavam apostando nessa corrida imperialista aqui, né? Estavam colonizando territórios, travando uma batalha no campo político, no campo econômico. Então, surgiram inúmeras rivalidades localizadas, ou seja, país contra outro país. E aí havia alguns desses conflitos que eu já vou explicar logo adiante. C. Discursos nacionalistas. Que discursos nacionalistas eram esses? O pan-germanismo, os mais comuns, né? O pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo. Então, o pan-germanismo seria, pan significa todos, né? Todos os povos germânicos unidos em prol de uma única causa e coisas do gênero. Havia projetos, inclusive, para juntar países e tal. Aqui nós temos o pan-eslavismo também. O que é o pan-eslavismo? É mais ou menos na mesma linha do pan-germanismo, só que a união seria a união de todos os povos eslavos em torno de uma única causa, de um único ideal, de uma única ideologia. Havia um projeto de junção desses povos eslavos em torno de um único país que chamar-se-ia Iugoslávia, ou Grande Sérvia, alguma coisa assim. E o revanchismo. O que era o revanchismo? Então, países que já tinham tido outras disputas no passado, ou guerras mesmo, e que tinham a intenção de se vingar, né? Queriam uma revanche. O mais famoso desses conflitos era entre a França e a Alemanha. Também já vou explicar um pouquinho para frente o que acontecia nesse caso aí do revanchismo entre a França e a Alemanha. Então, para muitos, os discursos nacionalistas foram a grande ideologia do século XIX, por causa das rivalidades imperialistas. Também já vou explicar isso aqui um pouquinho para frente. E, finalmente, a política de alianças, que ajuda a explicar por que o conflito se tornou mundial, né? Então, países formando blocos de alianças, e surgiram dois grandes blocos, principais blocos de alianças ali entre as potências europeias, e ajuda a entender por que o conflito ganhou tantas proporções e acabou se tornando, como o próprio título diz, mundial. Então, a grande causa, né, da Primeira Guerra Mundial, posso dizer que foi o imperialismo do século XIX, o neocolonialismo. Aquela disputa, aquela busca desenfreada por
matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, também áreas para investimento de excedentes de capitais e áreas estratégicas do ponto de vista militar. Tudo isso somado, então, é o imperialismo do século XIX. E, obviamente, que essas disputas, que essa corrida imperialista tem relação direta com a Revolução Industrial. Então, a introdução de máquinas na produção de mercadorias, que começou na Inglaterra no século XVIII, se expandiu para vários países ao longo do século XIX, principalmente países europeus, mas também fora da Europa, sendo os Estados Unidos e o Japão. E aí esses países todos imbuídos desse novo ideal, né, correndo atrás dessas questões aí necessárias à expansão da Revolução Industrial e a busca por dinheiro e poder, basicamente, né? Então formaram esse conjunto chamado imperialismo do século XIX, e essas rivalidades, essas disputas entre essas grandes nações acabou então levando à eclosão de uma guerra em nível mundial. Então, como eu falei, o período da paz armada é o período que está compreendido aqui entre 1815 e 1914, tá, galera? Olha lá, então, explicando aquilo que eu falei anteriormente, principalmente dois aspectos ali, os antagonismos localizados de caráter imperialista e os blocos de alianças, né? Então, na sequência. Os antagonismos localizados de caráter imperialista, então vamos destacar os principais aqui. Nós temos ali o conflito anglo-germânico, anglo, Inglaterra, germânico, Alemanha, a disputa entre ambos, principalmente por conta do imperialismo na África. O que aconteceu? A Alemanha demorou para se industrializar, não, para se unificar. A Alemanha, enquanto país, enquanto um Estado nacional moderno, ela só surgiu no final ali do século XIX, 1871, é um ano marco para a unificação da Alemanha. Então, a Alemanha só entra na corrida imperialista na África após a sua unificação. E nesse período, final do século XIX, a África já estava sendo alvo há algum tempo do imperialismo europeu, especialmente da Inglaterra e da França, e de outros países que também já eram unificados. Então, quando a Alemanha entra nessa corrida, ela já entra um pouco tarde e ela começa a reivindicar territórios e tudo mais, e aí está armada então uma disputa, uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, haja vista que a Inglaterra foi o país que mais colonizou territórios na África. Segundo conflito importante, então, o conflito franco-germânico. Então, a Alemanha também, além dessa treta com a Inglaterra, tinha uma treta com a França. A treta com a França, ela era por conta, né, de uma guerra que havia acontecido entre 1870 e 1871, ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana. Por que prussiana? Porque a Alemanha não tinha ainda se unificado. Exatamente, essa guerra aconteceu durante o processo, o contexto de unificação da Alemanha. A Alemanha foi unificada tendo como seu grande líder um dos estados germânicos mais poderosos, da chamada Confederação Germânica, que era formada por 34 estados e por 4 cidades independentes. E os mais potentes, mais poderosos eram a Prússia e a Áustria, que tinham nesse momento uma industrialização já relativamente adiantada. E a Prússia então acabou tendo um conflito com a Áustria, a expulsou da Confederação Germânica e liderou o processo de unificação. E já chegando, se aproximando do final desse processo de unificação, a Alemanha nascente, no caso a Prússia, reivindicou territórios que ficavam na fronteira, na divisa, do que seria a divisa ali entre a França e a Alemanha. Esses territórios pertenciam originalmente à França, território da Alsácia-Lorena, e eram territórios ricos em minérios que seriam extremamente úteis e essenciais para a própria Revolução Industrial, tanto da França quanto da Prússia. E por conta desse território eclodiu um conflito, então, a Guerra Franco-Prussiana, durou um ano e pouco ali, 1870 e 1871, e a Prússia acabou derrotando a França nesse confronto e acabou tomando para si esses territórios, né? Ou seja, ficou com o território da Alsácia-Lorena, e isso despertou o revanchismo dos franceses. Acredita-se que os franceses tenham arquitetado um projeto de vingança, de revanche, de retomada do território da Alsácia-Lorena. Eu não lembro se era um número, eu não lembro se era projeto 17 ou projeto 19, uma coisa assim,
mas era um projeto de vingança, de revanche, onde eles se confrontariam com a Alemanha novamente e retomariam esses territórios. Obviamente que eles tiveram essa oportunidade durante a Primeira Guerra Mundial. Outro conflito austro-russo, Áustria-Hungria, na verdade, né, que era um país formado por dois reinos, dois países, vamos dizer assim, né, a Áustria e a Hungria, então Áustria, por isso Áustria-Hungria, e contra a Rússia. Então é uma outra rivalidade muito grande, porque os russos, tinha duas questões, os russos eram favoráveis ao pan-eslavismo, vamos dizer assim, né, eles se reconheciam como eslavos e tal, tinha essa questão nacionalista importante, mas também porque os russos pretendiam uma saída para o mar, que seria fundamental para o mar Mediterrâneo, ali na Península Balcânica, local que era dominado primordialmente pelos austríacos, né, os austro-húngaros. Então ali tem esse conflito também. Inclusive, muitos diziam que essa região dos Balcãs era um verdadeiro barril de pólvoras e que ali podia eclodir algum conflito importante. Coincidentemente ou não, foi exatamente ali que começou a Primeira Guerra Mundial. 4. Russo-alemão. Então nós temos uma rivalidade, uma disputa entre a Rússia e a Alemanha. Também uma saída para o Mediterrâneo. A gente vai observando então que a Alemanha ela está em conflito com muita gente aqui. Ela tinha como parceira a Áustria-Hungria, por isso não tem um conflito entre a Áustria e a Alemanha. Mas a Alemanha também tinha um conflito aí com a Rússia, também porque a Rússia queria uma saída para o Mediterrâneo e a Alemanha atrapalhava os projetos dos russos. Quinto, nós temos o conflito austro-sérvio. Então a Áustria tinha uma briga ali com a Sérvia, porque na região dos Balcãs, né, os austro-húngaros dominavam vasta região na região da Península Balcânica, que eram habitadas por povos de origem eslava. E os sérvios queriam, por conta do pan-eslavismo e questões políticas e econômicas, a libertação desses territórios, e que a Sérvia poderia construir então a Grande Sérvia, né? Ou seja, unindo todos esses povos eslavos. Então tinha um conflito muito grande nessa região dos Balcãs, e como eu disse, foi ali que teve início a Primeira Guerra Mundial, já vou explicar. E o conflito aqui, para finalizar, o conflito russo-japonês, então mais para a região leste do mundo lá, né? Então havia uma disputa imperialista, já vista que o Japão foi o país asiático que se industrializou no século XIX, depois da Revolução Meiji, né? E os japoneses então disputavam territórios na região da Manchúria, que fica na China, com os russos. Então essa disputa, essa rivalidade acabou levando à eclosão de uma guerra chamada russo-japonesa entre 1904 e 1905, que culminou na derrota russa para o Japão. Tem até um episódio trágico relacionado a esse conflito, que no ano de 1905, num domingo, em frente ao palácio do governo na Rússia, né, a Rússia era governada por um imperador, com características absolutistas ainda, né, o czar Nicolau II, e muitas pessoas foram protestar devido à crise que a Rússia passava naquele momento, muita gente passando fome e muito em função da guerra russo-japonesa, e milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao Palácio do Governo, e o czar mandou as suas tropas metralharem, enfim, matarem essas pessoas. E aí parece que mais de 2.000 pessoas foram assassinadas em frente ao Palácio do Governo lá, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, então tem outro conflito aqui armado entre a Rússia e o Japão. E aí a gente vai entender por que esses países, que são importantes esses conflitos localizados de caráter imperialista para o conjunto do que foi a Primeira Guerra Mundial. A outra característica que a gente vai ver aqui agora é justamente a formação dos blocos de aliança. Então, disso tudo, dessas rivalidades, dessas disputas que foram crescendo ao longo do século XIX, surgiram dois blocos de alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice, obviamente, porque três, né? Mas por três. Então, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, ou Áustria-Hungria, como queiram, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Então, vou repetir: Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria; Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Aqui eu coloquei que depois que eclodiu a guerra, quem entrou de qual lado.
A Bulgária e a Turquia, o Império Turco, entraram do lado da Tríplice Aliança e os Estados Unidos e o Japão entraram ao lado da Tríplice Entente. Também teve um fato curioso na Primeira Guerra Mundial, porque a Itália fazia parte então desse bloco aqui, né, da Tríplice Aliança, mas a Itália não entrou imediatamente na guerra quando ela eclodiu em 1914. A Itália só entrou na guerra no ano seguinte, mas ela não entrou ao lado dos seus aliados, ela não entrou ao lado da Tríplice Aliança, ela entrou ao lado da Tríplice Entente. Dois motivos a gente poderia elencar basicamente aqui. O primeiro é que a Itália tinha muitos desentendimentos com a Áustria-Hungria, com o Império Austro-Húngaro, e consequentemente acabou que esse foi o primeiro motivo para eles não terem entrado na guerra imediatamente para ajudar, porque a guerra começou exatamente envolvendo o Império Austro-Húngaro. A Áustria-Hungria começou a Primeira Guerra Mundial. Então eles tinham desentendimentos político-econômicos ali, vamos dizer assim, e também por conta do imperialismo, e a Itália não entrou. Então depois, os outros países aqui da Tríplice Entente, vamos dizer assim, que convenceram a Itália, especialmente a Inglaterra e a França, convenceram a Itália a entrar do seu lado na guerra, e sob a promessa de que após o final, quando a Tríplice Aliança, que não era mais tríplice nesse momento, né, tivesse sido derrotado, ou seja, os países aqui, Alemanha e Áustria-Hungria especialmente, tivessem sido derrotados, a Itália participaria da divisão dos espólios da guerra, ou seja, as colônias que seriam tomadas, vamos dizer assim, desses países seriam divididas entre os vencedores e a Itália levaria uma fatia do bolo. Então essa era a promessa. Então a Itália não entrou na guerra ao lado da Tríplice Aliança por discordância com o Império Austro-Húngaro, acabou virando a casaca, como o pessoal fala aí, e entrou ao lado da Tríplice Entente, então, na Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos um mapa, então, ilustrando um pouco como que estava a Europa em 1914. Então, o que a gente pode observar aqui? Então, a legenda diz lá que esses países aqui numa cor, não é um amarelo, entre um amarelo e um laranja aqui, sei lá que cor que é essa, um salmão, eram as potências neutras. O que significa isso, potências neutras? Potências neutras significa que eram países que não entraram nem de um lado nem de outro na guerra, procuraram manter uma neutralidade. Então a gente vai destacar alguns aqui: a Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, que a gente vê aqui mais a Espanha, né? Então alguns países aí que ficaram neutros. Potências centrais. Quem são as potências centrais? Então seria a Tríplice Aliança, porém sem a Itália, né? Então seriam a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Bulgária e a Turquia. E os países ou as potências aliadas. Então a gente vê aqui destaque a França, né? A Inglaterra, Reino Unido aqui, né? País de Gales, a Escócia e a Irlanda. E a gente vê a Rússia também, né? São as três grandes potências que formavam a Tríplice Entente. Mas aí quem entrou também ao lado deles, né? A gente vê aqui a Finlândia, a Polônia, a Ucrânia, a Romênia, a Sérvia, a Albânia, a Grécia, né? A própria Itália, que virou a casaca. E aí nós vemos aqui também o norte da África, a Argélia e o Marrocos, que eram colônias da França e acabaram então ajudando, vamos dizer assim, a sua metrópole, né? E nós vemos que na Península Ibérica teve uma curiosidade. A Portugal aliou-se à Tríplice Entente, lutou na Primeira Guerra Mundial, porém a Espanha manteve uma neutralidade, então acabou não lutando na Primeira Guerra Mundial. Bom, toda guerra tem um início, né, um estopim. O estopim não necessariamente é o motivo ou a grande causa, né? No máximo vai ser elencado como uma das causas da guerra. Nesse caso, a Primeira Guerra Mundial teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria, né? O herdeiro, o príncipe herdeiro do trono. Na verdade, o rei, o imperador, era o tio dele, né, o Francisco José, e o Francisco Ferdinando era o príncipe à espera, né, vamos dizer assim. Então, quando o tio falecesse, ele que seria o novo imperador. E um estudante sérvio de uma organização secreta chamada Mão Negra atirou no arquiduque Francisco Ferdinando e na sua esposa quando estavam visitando Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, né, em 28 de junho de 1914. E mais ou menos, acho que se não me engano é exatamente um mês depois, no dia 28 de julho de 1914,
a Áustria-Hungria então declara guerra à Sérvia e eclode então a Primeira Guerra Mundial. E aí começaram, na verdade, as declarações de guerra. Isso que é importante dizer, que naquela época ainda havia muitos protocolos, havia muita diplomacia, digamos que haviam regras para a guerra. Então, um país não podia começar uma guerra com o outro sem fazer uma declaração oficial de guerra para que o outro país soubesse que eles estavam em guerra ou coisa parecida. Hoje parece meio estranho, soa meio estranho isso, né? Até porque na Segunda Guerra Mundial foi bem diferente. Mas até a Primeira Guerra Mundial esse protocolo ele era, digamos assim, respeitado pelos países. E aí então, um mês depois de negociações, de muita discussão e tal, a Áustria-Hungria resolveu declarar guerra à Sérvia por conta do assassinato, responsabilizando a Sérvia pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, apontando que os governantes sérvios tinham participação e tal, pedindo indenização e coisas do gênero, e que no final culminou então com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia. Quando isso aconteceu, a Rússia imediatamente mobilizou suas tropas, porque a Rússia era, vamos dizer assim, aliada da Sérvia, né? Tinha os laços de sangue e também interesses político-econômicos, e a gente já viu também anteriormente que havia uma disputa imperialista entre a Áustria e a Rússia que queria uma saída para o mar Mediterrâneo ali pelos Balcãs, que eram dominados pela Áustria-Hungria, né? Então a Rússia mobilizou suas tropas. Quando a Rússia mobilizou suas tropas, a Alemanha imediatamente declarou guerra à Rússia. Digamos que funcionaram duas coisas aqui. Primeiro, as rivalidades imperialistas e segundo, a política de alianças, né? Então a Alemanha tinha a Áustria-Hungria como sua aliada e a Rússia como sua inimiga. Ao fazer isso, né, quando a Alemanha declara guerra à Rússia, a França mobiliza suas tropas. Quando a França mobiliza suas tropas, a Alemanha declara guerra à França e invade, né, a Bélgica, porque a Bélgica era, até aquele momento, vamos dizer assim, um país neutro, mas foi invadida pela Alemanha porque uma estratégia da Alemanha para invadir a própria França, né? Também a gente tem aqui a Inglaterra se movimentando e declarando guerra à Alemanha por conta, né, da eclosão toda ali. E a Inglaterra vem em socorro então da sua aliada, que era a França, sabendo então que a Alemanha tinha declarado guerra à França. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem que representa o assassinato, é uma representação do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa, lá em Sarajevo, pelo Gavrilo Princip, o nome do rapaz, do indivíduo lá, do estudante sérvio que acabou assassinando. O Gavrilo Princip foi preso imediatamente lá, deu um tiro em cada, acho que um tiro no Francisco Ferdinando e um na sua esposa. Ambos morreram praticamente no local ali, né? Foram levados para o hospital, mas já chegaram sem vida. Eles desfilavam em Sarajevo num carro aberto. Tem uma história curiosa que foi assim: o Francisco Ferdinando foi visitar a região, que era uma região dominada, né, a Bósnia, pela Áustria-Hungria. E sabendo dessa visita, então esse pessoal da Mão Negra lá acabou arquitetando o projeto. Eram, se não me engano, seis pessoas que estavam envolvidas nesse projeto de assassinato. E quando o carro, que era um carro aberto, um carro conversível, como se pode observar na imagem, estava passando por uma ponte, um dos conspiradores atirou uma bomba, só que errou o carro. A bomba explodiu atrás do veículo e acabou ferindo alguns guardas e algumas pessoas. Mas aí, diante da tentativa, ou seja, do ato terrorista, o carro acelerou e foi em direção à prefeitura, onde o prefeito da cidade, o prefeito de Sarajevo, esperava o príncipe para fazer os discursos, as honras lá todas, né? E o carro partiu em direção à prefeitura. Bom, para os conspiradores ali tinha acabado, né, o projeto, a conspiração, e não ia acontecer mais nada, né? Porém, chegando lá na prefeitura, foi recebido pelo prefeito. O prefeito acho que não sabia ainda o que tinha acontecido.
foi querer começar a fazer o discurso, o príncipe interrompeu ele, né? Tudo mais, interrompeu o discurso dele ali e resolveu que ia voltar embora. Então ele tinha que ir de carro até a estação de trem mais próxima para poder pegar o trem e voltar para casa. E aí então o motorista se dirigiu para a estação, só que ele entrou por engano, segundo consta, numa rua sem saída. Ele errou o trajeto e entrou numa rua sem saída. E por coincidência, o Gavrilo Príncipe, que era um dos conspiradores, estava exatamente naquela rua ali. Já dizem que até ele tinha entrado para tomar um café, alguma coisa ali num lugar, porque ele já tinha desistido, já tinha dado tudo errado. E aí quando ele vê o carro tentando fazer a volta, esses carros eram bem lentos também, né? E ainda com a capota abaixada, o carro fazendo a volta na rua então para sair da rua sem saída, ele aproveitou a oportunidade e acabou atirando, então acabou matando. Foi preso, ficou preso durante algum tempo, não sei se foi uns 2, 3, 4 anos, até que acabou sendo morto na prisão, acabou morrendo na prisão, né? Então, basicamente, o assassinato se deu no dia 28 de junho de 1914 e no dia 28 de julho de 1914, um mês depois, eclode a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial, ela, para muitos autores, muitos estudiosos, pode ser subdividida em 3 fases distintas. Alguns falam em 2 fases, né? Outros falam em 3 fases. Eu gosto de 3 fases. Por quê? Porque a primeira fase seria a guerra de movimento e a segunda fase a guerra de trincheiras. Mas a terceira fase ela também é uma fase de movimento. As trincheiras ainda existem, mas agora é um momento em que as tropas conseguem se movimentar. Eu vou explicar direitinho isso aqui, mas basicamente é isso. Então a terceira fase volta a ter movimento. Por quê? Porque essa segunda fase, que é a fase intermediária, vamos dizer assim, é uma fase em que a guerra meio que parou por conta justamente das inovações tecnológicas que foram utilizadas na guerra e que impediam os avanços das tropas. Então havia um grande estacionamento, vamos dizer assim, onde as tropas não conseguiam avançar. Então esse período é chamado de guerra de trincheiras. Mas na terceira fase, então volta a ter movimento, onde os países vão invadindo os outros e os países vão se rendendo, aqueles que vão sendo invadidos. Então eu gosto de 3 fases. Então a primeira fase é mais ou menos ali quando eclode a guerra, 1914 até o início de 1915. Então meados de 14 até o início de 1915. Esse período é chamado de guerra de movimento, por quê? Porque os países então declararam guerra uns aos outros, como a gente viu lá funcionou o sistema de alianças, e agora países estão se invadindo uns aos outros, né? Então especialmente o destaque para a Alemanha. A Alemanha era, nesse momento, para muitos analistas, a grande potência europeia. Inclusive, há autores que dizem que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, como um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, porque a Alemanha desequilibrou as forças na Europa. Havia um certo equilíbrio de força, especialmente entre 2 potências europeias, há muito tempo, a França e a Inglaterra. A Inglaterra, um pouco superior, talvez, se fosse analisar friamente, mas a França meio que havia um equilíbrio entre elas. Mas a Alemanha surgiu então enquanto grande potência após a sua unificação e ameaçou esse equilíbrio. E ao ameaçar esse equilíbrio, então, para alguns autores, é isso que leva à eclosão da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha mostrou todo o seu poderio exatamente após a eclosão da guerra, porque ela invadiu a Bélgica e na sequência invadiu a França. Vejam, sem falar que a Alemanha também estava em guerra com a Rússia. Se você analisar o mapa mundi, a gente pode até voltar naquele mapa europeu, mas acho que não sei se é necessário agora, mas se analisar o mapa da Europa, você vai perceber que a Alemanha está no meio, né? Digamos assim, de um lado, na frente ocidental, ela tinha a França e a Inglaterra, pode dizer também, e na frente oriental ela tinha como inimiga a Rússia, então ela estava lutando em 2, 3 frentes de batalhas ao mesmo tempo ali, né? E mesmo assim a Alemanha invadiu a Bélgica e na sequência foi para a França, então houve a invasão da França. A Inglaterra imediatamente veio em socorro da França, né? E os alemães, mesmo assim, conseguiram se aproximar muito de tomar Paris. Disse que eles chegaram a aproximadamente 100, 150 quilômetros da capital francesa e que os franceses só conseguiram resistir com a ajuda providencial dos ingleses. Não fosse assim,
Paris provavelmente havia sido tomada pelos alemães. Então esse período é um período de bastante movimento, de invasões. Em 1914 tem uma curiosidade até, né? Que é que já havia as trincheiras e tal. E no Natal, 25 de dezembro de 1914, houve no mínimo um fato inusitado, né? Uma trégua inusitada entre britânicos e alemães, que teriam saído das suas trincheiras e teriam se cumprimentado, desejado Feliz Natal uns aos outros, e inclusive teriam disputado uma partida de futebol que teria sido vencida pelos ingleses, se não me engano, de 3-2. E no mínimo é um fato inusitado, mas essa foi a única vez, né, durante a guerra. Depois disso não haveria qualquer momento de confraternização e de trégua entre esses beligerantes, exceto quando realmente acabou a guerra. A segunda fase da guerra, então, compreendida ali mais ou menos entre 1915 e 16, é o período da Guerra de Trincheiras. Como eu já falei outras vezes, é uma das principais características, uma das características mais marcantes da Primeira Guerra Mundial, é a Guerra de Trincheiras. Então, o que aconteceu? A gente já pôde ver lá na imagem inicial de capa que muitas tecnologias foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Industrial, ela trouxe avanços não só para as fábricas, né, para produção de mercadorias, bens de consumo e coisas do gênero, mas também trouxe muitos avanços para a área bélica, ou seja, para a área da guerra, né? Então muitas armas, equipamentos de guerra e táticas e técnicas de guerra foram desenvolvidas nesse período. Invenções que tornaram a guerra muito mais destrutiva e muito mais mortífera do que todas as anteriores, todas as antecessoras. Inclusive, nesse período, muita gente ainda não havia se dado conta desse avanço científico-tecnológico e acreditava que se eclodisse uma guerra entre os países, entre as potências nesse período, ela seria uma guerra rápida, uma guerra que duraria alguns meses no máximo. E havia quem acreditasse que se houvesse uma guerra, ela seria decidida na base da baioneta. O que significa isso? Significa que eles achavam que o corpo a corpo seria decisivo, como acontecia, né? Como aconteceu ao longo do século XIX, né? Os caras davam um tiro e aí, até recarregar a arma, o inimigo já estava no corpo a corpo, então as guerras se definiam muito na base da baioneta, que é aquele punhal que ficava na frente do fuzil, na ponta do fuzil, ou da espada mesmo, né? Então, corpo a corpo. Mas uma invenção que a gente pode destacar aqui foi essencial, fundamental para mudar a cara da guerra, que foi o fuzil metralhadora, uma arma com tiros de repetição. Então, sair a campo aberto com alguém com uma metralhadora atirando contra si, significava que era morte certa, né? Era suicídio basicamente, sair correndo para tentar encontrar o inimigo, né? Para ir para o corpo a corpo. No início eles até tentaram, porque as táticas, como eu disse, eram muito comuns nesse sentido, mas já perceberam logo que era impossível fazer esse tipo de coisa. E então eles começam a cavar as trincheiras, ou seja, tentar fincar posição, parar naquela posição e impedir o avanço do inimigo. E realmente isso foi muito eficiente, porque principalmente os franceses que tiveram que se defender dos alemães. Os alemães estavam atacando, os franceses se defendendo, e as trincheiras foi a grande tática, a grande forma de conter o avanço do inimigo. Então, se entrincheirar e defender a posição. E com os fuzis metralhadores, então isso foi viável, vamos dizer assim. Tem até uma curiosidade que no início da guerra, nesse sentido, né, de que talvez não tenham se dado conta quando começou, de que a guerra tinha evoluído, as armas tinham evoluído, que os franceses começaram a lutar com o uniforme tradicional do seu exército, que era da cor das cores da bandeira, né? Ou seja, vermelho, azul e branco. E numa guerra com armas tão modernas, tão evoluídas, você sair para lutar, campo de batalha de vermelho, azul e branco, você se tornava um alvo fácil. Né? Então o alemão via um pontinho azul, vermelho e branco lá longe, dava um tiro e matava o francês. Logo, os franceses perceberam que não dava mais para usar aquele uniforme, né? Ou seja, tinha que usar um uniforme mais discreto, vamos dizer assim, ou camuflado, como muita gente conhece aí, os militares gostam de uniforme camuflado, e tem a ver justamente com essa evolução da guerra, ou seja, as guerras não se desenrolaram a partir de então mais, não se definiram mais no corpo a corpo, mas sim à distância, com armas mais modernas, né?
E aí então é o período chamado Guerra de Trincheiras, onde há pesadas perdas nesse período, principalmente da Rússia, o país que mais tem perdas, né, mais morre gente, mas também de todos os países, né? E também nesse período, nessa fase, é a fase da entrada da Itália. Então a Itália, como eu disse anteriormente, vira casaca, né? Ela, entra ao lado da Tríplice Entente. E é um período então que a guerra fica estacionada e muita coisa acontece. A vida nas trincheiras era terrível. Há muitas fontes históricas, seja fotos, fotografias da época, seja relatos feitos pelos soldados. Nós vimos um poema ali no início falando um pouco do terror que era viver nas trincheiras. Então, às vezes essas trincheiras eram túneis subterrâneos que se interligavam e tinha 200, 300 quilômetros de distância. Os soldados viviam ali, por ali eles recebiam seus mantimentos, por ali eles descansavam, transitavam de um lugar para outro, recebiam as armas, munições, medicamentos, tudo era nas trincheiras. Só que nessas mesmas trincheiras eles conviviam com os mais variados tipos de insetos, animais às vezes peçonhentos. Quando chovia, as trincheiras ficavam completamente inundadas. Os soldados totalmente molhados. Muitas vezes acontecia depois da chuva vir um frio muito intenso, né? Até a neve caía. E aí, não raro, eles congelavam, literalmente congelavam nessas trincheiras. Teve um problema que foi conhecido como pé de trincheira, que era o congelamento dos membros inferiores, com posterior, provavelmente o que acontecia era amputamento, né, de dedo, de pé, de parte da perna, mesmo de mãos, né, braços. E muitas vezes esses soldados acabavam morrendo disso, né? Alguns conseguiam sobreviver, mas muitos acabavam morrendo desse congelamento do pé de trincheira ou do próprio processo de amputação. Também nem se fala as doenças que proliferavam nessas trincheiras. Sempre que alguém ficava doente, logo virava uma epidemia, já vista que eles se aglomeravam, se acumulavam nesses locais totalmente insalubres, né? Muitas vezes ao longo da guerra, conforme a guerra foi avançando e foi ficando mais terrível, mais mortífera, né, virando um verdadeiro caos, essas pessoas, soldados, tinham que conviver com cadáveres em estado de putrefação nessas trincheiras. Tem até um relato muito louco, onde um soldado diz que o único fio de água que tinha para beber passava pela cabeça de um soldado que foi sepultado ali no gelo, ficou congelado ali. E se você quisesse beber água, você tinha que beber aquela água que saía, passava pela cabeça daquele soldado. Quer dizer, uma cena, um contexto terrível, né? Dentre as várias epidemias que ocorreram, né, teve a mais famosa e mais mortífera do período, que foi a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola, então, acabou, segundo muitos apontam aí, matando mais gente do que a própria guerra. A guerra teria matado entre 10 e 20 milhões de pessoas, e a gripe espanhola teria matado entre 50 e 100 milhões de pessoas. E ela começou justamente nas trincheiras, começou justamente na Primeira Guerra Mundial, né? O grande surto, a grande epidemia, que virou uma pandemia também, ela aconteceu ali em 1918. Inclusive, matou tanta gente pelo mundo todo, que acabou tirando a vida do nosso presidente, o presidente da República Brasileira. Um cara chamado Rodrigues Alves, morreu em 1919, em janeiro, antes mesmo de assumir a presidência. Ele tinha sido eleito, na verdade era o segundo mandato dele, já tinha sido presidente da República entre 1902 e 1906, se eu não me engano, o Rodrigues Alves, e ele acabou contraindo essa gripe espanhola, acabou falecendo. Bom, ela foi extremamente mortífera pelo mundo todo, e começa aí nessas condições que a gente pode perceber que eram as trincheiras, as piores condições possíveis, né? Aí então começa a terceira fase, e a terceira fase ela está entre 1917 e 1918, é a fase decisiva da guerra. Então volta a ter movimento a guerra, vamos dizer assim, né? Aqui nesse período, então, vamos dizer assim, 1915-16, por causa do estacionamento, onde as tropas ficavam paradas sem conseguir avançar, levava meses
para avançar 500, 600 metros no campo de batalha, foi um período então em que tiveram a ideia, né, os ingleses primeiro, tiveram a ideia de fazer uma arma que pudesse transpor essas trincheiras, né, que era justamente o tanque. O primeiro foi feito pelos ingleses, chamado de Mark IV, era Mark, e ficou conhecido como tanque, né, o blindado. Então, um veículo transportando soldados, né, e muito bem armado e equipado, que aguentasse os tiros vindos das armas de repetição, vindos das metralhadoras. E aí o tanque consegue transpor as trincheiras, então a guerra volta a ter movimento. Mas não foi só por causa do tanque, é que muitas coisas começaram a acontecer. Como a guerra começou a ficar muito longa, então ela começou a minar a economia dos países envolvidos. E em 1917 ali, tem gente que já disse que os autores, né, historiadores que dizem que vários países apostavam uma corrida para o colapso. Um deles é o Paul Kennedy, um historiador norte-americano que escreveu um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências. Então ele diz assim, os países apostavam uma verdadeira corrida para o colapso, porque suas economias estavam completamente minadas, detonadas pela guerra. Eles não imaginavam que a guerra fosse tão longa. E numa guerra longa, a economia é fundamental. Então um país que consegue se manter melhor economicamente, consequentemente pode se sair melhor na guerra. Não necessariamente, mas pode se sair. Então, o que a gente percebe é que desses países que apostavam uma corrida para o colapso, o primeiro que colapsou foi a Rússia, né? Aí no finalzinho de 1917, acho que se não me engano em novembro de 1917, a Rússia se rende à Alemanha, assina um tratado, ficou conhecido como Tratado Brest-Litovsk, e então a Rússia se rende. Em outubro, ou seja, no mês anterior, havia ocorrido a Revolução Bolchevique, né? Então em fevereiro, março teve a Revolução Menchevique e em outubro a Revolução Bolchevique. E os bolcheviques tomaram o poder então na Rússia e o slogan deles de campanha era paz, terra e pão, né? Eles também se autodenominavam sovietes. E paz significava retirar a Rússia da guerra. Então era uma promessa que eles faziam à população, que era de tirar a Rússia da guerra. E uma das primeiras atitudes que eles fizeram foi realmente assinar essa rendição, então, com algumas condições que eles impuseram, mas poucas, né, e assinaram a rendição para a Alemanha, então, né, o Tratado Brest-Litovsk. E também em 1917 temos a entrada dos Estados Unidos na guerra. Em abril, então, os norte-americanos entram na guerra e como alguém disse, né, foi o despertar do gigante adormecido, porque os Estados Unidos já podiam se considerar a maior potência do mundo nesse período, e ainda mais agora que os seus prováveis possíveis concorrentes estavam em guerra há bastante tempo, suas economias completamente caóticas, então os Estados Unidos tinham ultrapassado todo mundo nessa corrida de superpotências, né? Então os Estados Unidos podiam se considerar a grande potência da época. E eles chegam completamente descansados, com seus soldados impecáveis, vamos dizer assim, e com todo o seu poderio econômico intacto também, ou seja, produzindo a pleno vapor. Eles já produziam para abastecer ao seu mercado interno, eles produziam para atender ao mercado externo seus parceiros econômicos, inclusive o Brasil, e eles também participavam indiretamente da guerra, abastecendo aqueles que eles tinham como seus aliados, vamos dizer assim, e que seria o pessoal da Tríplice Entente nesse caso. Então, muita gente questionava, principalmente lá nos Estados Unidos, essa entrada deles na guerra, porque dizia que não era uma guerra deles, mas a principal explicação é que eles entraram para defender seus interesses econômicos, sobretudo, né? Então, eles entraram com toda a força, com toda a economia produzindo, podendo voltar essa economia para a guerra, né? E com os soldados descansados, motivados e tudo mais. E aí, então, isso foi decisivo. A entrada dos Estados Unidos, ela deu um grande fôlego para a Entente, e a partir de sua entrada, eles já começaram a libertar a França das mãos dos alemães, empurrar os alemães de volta em direção à Alemanha, e também gradualmente os outros países foram se retirando. Então a Bulgária se retira em setembro de 1918, a Turquia em outubro de 18 e a Alemanha em novembro se rende. Então a Primeira Guerra Mundial ela termina nesse momento aí onde
os beligerantes vão se rendendo então e termina a terceira fase, termina a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos um cartaz inglês de recrutamento para as Forças Armadas. Então, os ingleses convocaram a sua população, especialmente homens jovens, né, em idade viril, vamos dizer assim, entre talvez 18 e 30 anos de idade. Estou chutando aqui um número, mas convocando então os britânicos para se alistar, né? Como você pode ver lá no cartaz, em inglês, Britons want you, ou seja, bretões, queremos você, ou queremos vocês, né? Junte-se ao exército do seu país, Deus salve o rei. Então, um cartaz na época da Primeira Guerra Mundial convocando, recrutando a população jovem aí para as Forças Armadas. Aqui nós temos um similar, só que nos Estados Unidos. Então, estão utilizando ali a imagem do famoso tio Sam, podem observar ali o Uncle Sam, né? Então, também durante a Primeira Guerra Mundial, ainda em 1916, então, lembrando que os americanos entraram na guerra em 1917 e em 1916 lançaram um cartaz, espalhou pelo país todo, convocando a população, né? Pode observar ali, muito parecido inclusive com o dos britânicos, né? I want you for US Army, ou seja, eu quero você para o exército dos Estados Unidos e para procurar se apresentar à estação de recrutamento mais próxima. Aqui nós temos uma fotografia, né, que mostra, uma fotografia em preto e branco, mostra soldados alemães em direção à França. Coloquei mais por questão de ilustração mesmo. A gente vê os alemães ali em formação e partindo em direção à França. Aqui nós temos outra imagem mostrando um tanque, um blindado. É um blindado britânico, lembrando que os ingleses foram os primeiros a criar, a elaborar um tanque de guerra, né? Depois os outros países copiaram a ideia também e lançaram os seus próprios. Aqui nós temos uma imagem, uma fotografia da Primeira Guerra Mundial, onde um tanque britânico foi capturado por alemães. A gente vê os soldados alemães ali, então, no entorno desse tanque que era britânico. Os blindados, os tanques de guerra, como eu falei também anteriormente, foram criados para transpor as trincheiras, né? Ou seja, uma verdadeira armadura ali para resistir aos tiros das metralhadoras. E também eles eram bem armados com canhões e obviamente levavam soldados dentro deles que poderiam também transportar metralhadores e coisas do gênero. E a gente vê ali então que os blindados eles eram engenhocas nesse período aí muito grandes, vamos dizer assim, pesadas, que não tinham uma grande velocidade também, se locomoviam muito devagar, talvez no máximo, velocidade máxima de 20 km por hora, e também consumiam muito combustível, né? E gradualmente, obviamente, que eles foram sendo aperfeiçoados. Hoje a gente tem blindados aí super modernos, mas nessa época aí ele acabou sendo muito eficiente, apesar de ser ainda muito pouco desenvolvido, né? Tinha acabado de ser inventado, mas ele foi muito eficiente para o seu grande objetivo, que era o transporte de pessoas em direção às trincheiras, ou seja, a transposição das trincheiras para fazer com que a guerra se movimentasse. Então ele conseguiu o seu objetivo. Aqui nós temos um obus, um tipo de canhão, né? Eu não sei muito bem diferenciar, não sou especialista, não sei muito bem diferenciar canhão de obus, mas é um tipo de canhão e a gente pode ver que o tamanho dele é bem grande, né? E pelo que eu entendo, né, um obus de 42 centímetros lançava um projetil de 42 centímetros, né? E esses grandes canhões, esses grandes obuses, eles tinham uma capacidade de lançamento a uma distância grande. Acredita-se que os alemães tenham chegado aos arredores de Paris a mais ou menos entre 100 e 150 quilômetros de distância. E eles bombardeavam a cidade de Paris a essa distância utilizando esses grandes canhões. E que, obviamente, eles faziam cálculos muito precisos para conseguir acertar o seu alvo. Então, mesmo que os alemães não tenham conseguido tomar Paris durante a Primeira Guerra, eles conseguiram bombardear a cidade à distância. E esse é um obus chamado Grande Bertha. Essa é uma imagem impressionante, porque
Se você dividi-la ao meio, digamos assim, são duas fotografias do mesmo lugar, mesmo local, né? O Forte do Hamon, que fica na França, e aqui a gente vê à esquerda uma espécie de, é uma fortificação, né? E é uma muralha, e a gente vê aqui que tem uma forma meio de pentágono, sei lá. Mas então aqui é o Forte do Hamon antes de ter sido bombardeado, enquanto estava intacto. E aqui a gente vê o Forte do Hamon depois de um pesado, um imenso bombardeio, é, o grau de destruição. Praticamente desapareceu o forte, então, após ser bombardeado. Então, aqui à esquerda em 1915, à direita em 1916. Então, o efeito de um imenso bombardeio. O que a gente pode perceber é que o grau, o poder de destruição que os bombardeios tinham já nesse período, mesmo que o avião ainda não tivesse sido protagonista nesse caso, né? Os bombardeios normalmente ainda eram feitos por terra mesmo, com artilharia terrestre, ou seja, os canhões, como aquele que eu mostrei anteriormente, mas ainda assim o grau de destruição era bem grande mesmo. Essa imagem é uma imagem que mostra uma batalha aérea da Primeira Guerra Mundial, na região da França, em Montaigne, em 1918. E uma das armas, digamos assim, que pode-se dizer inovadoras na Primeira Guerra Mundial foi o avião. Só que o avião tinha sido inventado há relativamente pouco tempo, né? Ou seja, 1906 para 1914, quando eclodiu a guerra, 8 anos apenas. Aqui é uma imagem de 1918, então já mais 4, então, né? Então, há 12 anos a invenção do avião. E, claro, nesse momento ele já tinha evoluído em comparação ao que os primeiros que tinham sido inventados, mas ainda eram muito precários, vamos dizer assim. Eram engenhocas que tinham um peso relativamente grande, eram feitas boa parte ainda da estrutura era feita de madeira, ferro e tudo mais. E ele não tinha tanta velocidade e ele consumia muito combustível, ele era muito beberrão, como se diz, né? Então, inclusive tem relatos, né, da época que não era incomum acontecer dos aviões estarem num confronto no ar e daqui a pouco caírem os aviões por falta de combustível. Então, acabar o combustível no meio da batalha, né? E outra curiosidade é que, na verdade, o avião, na Primeira Guerra Mundial, ele a princípio foi utilizado para observatório do campo de batalha inimigo. Como assim? Antes do avião, outra engenhoca já era utilizada com esse objetivo, o balão. Inclusive, o balão foi utilizado na Guerra do Paraguai, no final do século XIX, que envolveu o Brasil, o Uruguai e a Argentina, que formaram a Tríplice Aliança, na época, como foi denominado pelos historiadores posteriormente, a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Nessa guerra, por exemplo, o balão foi utilizado para observação do campo de batalha inimigo para traçar as estratégias de guerra. E na Primeira Guerra Mundial, o avião acabou desempenhando esse papel inicialmente. Ele foi utilizado então para observação do campo de batalha inimigo, já que a gente viu lá que um bom trecho do bom tempo da guerra, a guerra ficou estacionada, ou seja, nas trincheiras, e aí os países utilizavam então como tática observar o campo de batalha inimigo, as trincheiras inimigas, para poder traçar as estratégias. Só que, não raro, o que começava a acontecer? Aviões de diferentes países, de países inimigos, se encontrarem. E aí eles tiveram a ideia de que seria interessante abater o avião inimigo e começaram a adaptar metralhadores então nesses aviões. E quando eles se encontravam, então ficavam tentando derrubar-se uns aos outros. O que acontecia é que muitas vezes dois aviões que estavam se digladiando entre si acabavam se atingindo mutuamente e os dois caindo. Às vezes mais aviões se encontravam no campo de batalha também. Olhando de baixo e os barulhos, o som que fazia, as pessoas tinham a impressão que parecia, vamos dizer assim, uma briga de cachorros. Então, as batalhas aéreas da Primeira Guerra Mundial foram denominadas de brigas de cachorros.
E na Primeira Guerra Mundial também teve um aviador que entrou para a história e ficou muito famoso, né? Um aviador alemão, ah, que ficou conhecido como Barão Vermelho, porque o avião dele era um avião triplano, né? Tinha 3 asas e era pintado de vermelho. Segundo dizem, ele próprio gostava, pedia que o avião dele fosse vermelho, porque se a gente for pensar em termos de guerra, a cor vermelha é muito chamativa, seria um alvo fácil. Mas dizem que a autoestima dele era muito grande, ele derrubava muitos aviões inimigos, inclusive esses números podem ser questionáveis, vamos dizer assim, as estatísticas sempre são, mas que ele teria abatido centenas de aeronaves inimigas. No final ele acabou sendo abatido por um avião inimigo, inimigo também, se não me engano, acho que um avião inglês, não tenho certeza sobre isso, foi abatido também. Mas ele teria então derrubado muitos, mas muitos aviões inimigos mesmo. Dizem que inclusive ele queria que fosse vermelho o avião dele, porque quando os inimigos o vissem de longe já saberiam que era ele, já ficariam com medo, sei lá, enfim. Tem muitas historinhas sobre isso. Mas então o avião acabou sendo uma arma muito importante na Primeira Guerra Mundial. Claro que a importância do avião cresceria com o passar do tempo, e na Segunda Guerra Mundial realmente o avião seria uma arma decisiva. Aqui nós temos uma imagem que mostra ossadas de vítimas do genocídio armênio em Erzincan, na Turquia. Muita gente já ouviu falar, todos vocês já devem ter ouvido falar, do genocídio na Segunda Guerra Mundial, cometido pelos nazistas, especialmente contra os judeus. Então, essa é uma história muito conhecida, mas pouca gente sabe do genocídio que também é relatado historicamente, existem fontes então comprovando, de povos de origem armênia dentro do Império Turco Otomano. Então, os turcos eles teriam cometido esse genocídio, e mais de 1 milhão de pessoas teriam sido assassinadas, uma espécie de tentativa de limpeza étnica e coisas do gênero, de forma que as motivações até têm uma certa semelhança com as da Segunda Guerra Mundial que os nazistas cometeram. Mas aqui então se teria essa especificidade então, de ter sido praticado pelos turcos dentro do seu império contra os armênios. Até hoje tem uma data específica que os armênios fazem uma parada e, digamos assim, um momento de reflexão e de lembrança, porque nunca se esqueça desse episódio trágico aí ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos uma animação. Nessa animação a gente pode ver a divisão, como que ficou a divisão do mundo. Haja vista que os países do mundo se envolveram direta ou indiretamente, e mesmo aqueles que se mantiveram neutros, como a gente viu em mapa anterior, teve países que não aderiram à guerra nem de um lado nem de outro, né? Nem a Tríplice Aliança nem a Tríplice Entente, ou seja, mantiveram uma neutralidade. Mesmo assim, todos os países do mundo de alguma forma acabaram sendo afetados, sendo atingidos pela guerra, como eu disse, direta ou indiretamente. Aqui nesse mapa mostra mais especificamente então a Tríplice Entente e os seus aliados. Estão em verde escuro, como se pode perceber. Num verde um pouco mais claro estão as colônias e os domínios ou territórios ocupados por esses aliados, ou seja, pelos países da Tríplice Entente. E nós vemos numa cor ali mais alaranjada, né, um laranja um pouco mais escuro, a Tríplice Aliança, também chamada de impérios ou potências centrais. Né? E numa cor um pouco mais clara ali, digamos assim, a gente vê então as colônias ou territórios ocupados por esses impérios centrais pela Tríplice Aliança. E finalmente nós temos em cinza os países neutros. O que se pode perceber, como o mapa é animado e ele vai mudando aqui, a data vai mudando, conforme essa data vai mudando, a gente vê aqui primeiro o ano, tracinho e o mês, né? Conforme essa data vai mudando, o mapa mundi vai se alterando. Eu diria que talvez, não sei se esse mapa que tenha uma precisão tão grande, vamos dizer assim. Pode ser que um equívocozinho, um erro ali tenha acontecido. Mas, em geral, dá para se ter uma ideia, pelo menos, de como que o mapa mundi se configurou nesse período em relação a essas alianças. O que a gente pode perceber, por exemplo, no Brasil, é que o Brasil se aliou à Tríplice Entente. Isso mesmo, o Brasil se aliou à Tríplice Entente
E o Brasil lutou, inclusive, é complicado dizer isso, né? Mas o Brasil, ainda que de forma quase que irrisória, o Brasil lutou na Primeira Guerra Mundial. E a gente percebe que a mudança do caso do Brasil se dá em 1917, né? Quando o Brasil, então, declara guerra à Tríplice Aliança. Nessa imagem nós temos um cemitério e ossário em Douaumont, na França. Douaumont, mesma região que eu mostrei a imagem anterior, onde teve um forte bombardeado lá. E esse é um cemitério, então, onde jazem os restos mortais de mais de 130 mil soldados. E o detalhe, desconhecidos, ou seja, cadáveres que ficaram sem sepultamento nos campos de batalha e corpos que não tiveram identificação e de alguma forma não se conseguiu identificar esses corpos e eles acabaram sendo sepultados. Então presume-se que possa ter soldados inclusive de diferentes países aí nesse cemitério e cujas lápides e mesmo o monumento ali então lembra parece que são monumentos fálicos, né? Ou seja, lembra masculinidade, já que desde tempos imemoriais que as guerras são territórios quase que exclusivamente masculinos. Terminada então a Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai ter? A gente vai ter os acordos de paz, né? Sendo que o principal deles ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Ele foi assinado em 28 de junho de 1919. O Tratado de Versalhes, pode-se perceber ali, foi assinado na França, na cidade de Versalhes. E esse tratado ele tinha a principal característica de culpabilizar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Em sã consciência, racionalmente falando, analisando as motivações para a eclosão da Primeira Guerra Mundial e tudo o que aconteceu ao longo desse período, dificilmente a gente poderia apontar culpados e inocentes, né? Mas como os vencedores puderam, digamos assim, decidir os destinos do que viria a acontecer depois, justamente por terem vencido a guerra, então resolveu-se que a Alemanha seria a grande culpada. É bem verdade que nem todos os vencedores concordaram. Os Estados Unidos, por exemplo, queriam um acordo de paz por igual, ou seja, sem vencedores e perdedores. A explicação básica para isso é que para os norte-americanos seria interessante que nenhum país, fosse ele vitorioso ou derrotado na Primeira Guerra Mundial, ficasse, digamos assim, com sua economia completamente detonada, destruída. Até porque, de certa forma, todos eles, de alguma maneira, como eu disse, tanto vencedores quanto perdedores, precisariam ser reconstruídos e, consequentemente, necessitariam muito dos Estados Unidos, né, dos seus produtos, de empréstimos e tudo mais. Por isso, para eles, economicamente, era muito interessante isso, e até politicamente falando. No entanto, a França, que foi o país mais afetado, haja vista que a principal frente de batalha da Primeira Guerra Mundial foi a frente ocidental, a frente entre França e Alemanha, a França foi muito afetada pela Primeira Guerra Mundial. Como nós já vimos, já havia sido derrotada em uma guerra para a Alemanha, para a então nascente Alemanha, que era a Prússia, né, a Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871, e novamente, posso dizer, né, foi derrotada pela Alemanha, foi invadida e quase totalmente conquistada pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Então a França tinha como projeto realmente destruir a Alemanha, destruir em todos os sentidos, militarmente, economicamente, para que nunca mais a Alemanha voltasse a invadir, a atacar, enfim, a ameaçar os franceses. Então o Tratado de Versalhes ele tinha basicamente esse feitio, ou seja, destruir a Alemanha completamente enquanto grande potência. E quais foram alguns itens que estavam presentes no Tratado de Versalhes? O primeiro item, então, está ali a desmilitarização da Renânia, a região fronteiriça entre a Bélgica, a França e a Alemanha. Então, essa região não poderia mais ter militares. O que significa isso? Significa que a Alemanha ficaria, digamos assim,
desguarnecida, né, sem proteção nessa região fronteiriça entre a Bélgica e a França, até porque essa região foi uma região por onde que os alemães utilizaram muito, bem inclusive, para invadir a França, né, um trampolim ali, então aquela região não poderia ter militares. Segundo item que eu aloquei aqui, a perda da Alsácia-Lorena. Lembre-se que a Alsácia-Lorena era um território francês que foi tomado pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana 1870-1871. Agora, então, os alemães precisaram devolver a Alsácia-Lorena para os franceses. Também a redução da frota marítima alemã, ou seja, estabeleceu-se um limite de tonelagem de navios para os alemães, não podiam ultrapassar aquela tonelagem, especialmente, obviamente, navios de guerra. Que mais? A extinção da aviação militar alemã, né? Então, os alemães puderam continuar tendo aviões, porém só aviões comerciais, vamos dizer assim, de carga, enfim, aviões de carga, aviões comerciais, mas não poderiam ter aviões militares mais. Uma sanção bem importante ali. Também o seu exército foi reduzido a no máximo 100 mil soldados. 100 mil soldados para um país com milhões de pessoas como a Alemanha naquele período, era um exército de paz, de período de paz, vamos dizer assim, apenas para garantia, né? Era mais ou menos o número de soldados que tinha o exército dos Estados Unidos quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos não entraram de imediato, eles tinham mais ou menos 100 mil homens. Então, a Alemanha teve que ter o seu exército reduzido para no máximo 100 mil soldados. Além disso, a Alemanha perdeu suas colônias para os franceses, ingleses e japoneses. E aqui tem aquela curiosidade que os italianos viraram a casaca, né, em 1915, sob a promessa de que eles participariam dos despojos da guerra, né, ou seja, da divisão das colônias dos países derrotados. Porém, a Itália ficou de fora dessa divisão desse bolo e foi um dos motivos, então, um dos motivos da revolta dos italianos aí, e da ascensão dos fascistas à Itália após a Primeira Guerra Mundial. Que mais nós temos aqui? O pagamento de indenizações. A Alemanha ainda, depois de tudo isso, de ter sido derrotada na guerra, de ter sido destruída na guerra, do seu sistema produtivo estar praticamente sem poder funcionar, ainda a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização bilionária, vamos dizer assim, para os vencedores da guerra. Era o valor de 260 milhões de marcos ouro na moeda alemã e, convertendo para a moeda norte-americana, cerca de 33 bilhões de dólares, que para a época era muito dinheiro, né? Então o valor do dólar, vamos dizer assim, comparativamente, eu não tenho muito essa noção, né? Mas o que dá para dizer com certeza é que com $1 naquela época dava para comprar muito mais coisas do que dá para comprar com $1 hoje, vamos dizer assim. Então o dólar valia muito mais naquele momento. E 33 bilhões de dólares, então era uma verdadeira fortuna, eu não tenho nem quase como mensurar isso. Mas era muito dinheiro, principalmente para uma economia que estava completamente devastada. E também outra consequência aí da Primeira Guerra Mundial, que foi a criação da Liga das Nações, né? Então, a Liga das Nações, ou também chamada de Sociedade das Nações, foi o órgão criado encarregado de manter a paz mundial. Vamos dizer assim que foi a precursora da Organização das Nações Unidas, precursora da ONU. Só que a Liga das Nações, como a gente já pode perceber de antemão, né, assunto que a gente vai trabalhar lá na Segunda Guerra Mundial especialmente, mas não foi eficiente no seu papel, né, ou seja, de evitar guerras e consequentemente, então, manter a paz. Ela não teve essa eficiência, vamos dizer assim. Aqui nós temos uma imagem que mostra um monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial, e esse monumento aos mortos fica em Coimbra, uma cidade portuguesa. Lembrando que os portugueses lutaram na Primeira Guerra Mundial, entraram ao lado da Tríplice Entente, e esse monumento então fica numa praça lá em Coimbra, como se pode ler ali, Coimbra aos seus mortos na Grande Guerra. Olha lá o que eu falei anteriormente, a Primeira Guerra Mundial sendo dominada por a Grande Guerra, né? E 1914 e 1918. Então aqui a gente tem um monumento parecido com aquele que a gente viu lá no cemitério em Douaumont, na França, como eu disse, para alguns estudiosos, símbolo fálico, né? Ou seja,
representação do órgão sexual masculino, seria uma das explicações para o formato desses monumentos aí, mostrando então a questão de ser um território eminentemente masculino, né, de guerra. Muito bem. Vamos agora, meu Deus, o carro fritando pneu, que eu vou pular tudo isso aqui, senão vai dar uma barulheira lascada. Nossa mãe. Olha lá, então, consequências da Primeira Guerra Mundial. Então vamos às principais consequências. Primeiro, a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. Dizem que a Revolução Russa é filha da Primeira Guerra Mundial. Ela ocorreu durante a guerra, como a gente pode ver anteriormente, né? E muito em função, em consequência realmente da Primeira Guerra Mundial para vários historiadores, que dizem que a situação ficou tão caótica, tão periclitante na Rússia, que possibilitou um contexto para a eclosão de uma revolução. E a Revolução Russa é tida como uma das maiores revoluções do mundo de todos os tempos, que influenciou o mundo naquele período, posteriormente, e para muitos influencia o mundo até hoje. Então, a ascensão do comunismo e a formação da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Lá, então, o que era a Rússia, houve a união de vários países do leste europeu, formando, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui eu usei o termo comunismo, mas é bom esclarecer que o comunismo, como foi preconizado pelos seus idealizadores, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né, os alemães, nunca aconteceu, né? O que aconteceu foi uma espécie de socialismo real, que significa que fugiu do campo do idealizado pelo Karl Marx e pelo Engels, né? Nunca chegou à última etapa, que seria a etapa do comunismo, e ficou ali numa fase intermediária, que seria uma fase de socialismo, vamos dizer assim. Então, para não usar erroneamente o termo comunismo, né? A decadência da Europa. A Europa, então, vamos dizer assim, formava um grupo de países que dominavam o mundo, vamos dizer assim, onde ficavam as maiores potências do mundo. A Inglaterra, que era a maior potência do mundo desde o início do século XIX, né, foi o primeiro país a se industrializar. Agora surge a liderança mundial dos Estados Unidos, que se tornou então a grande potência mundial. E, claro, mantém esse posto há mais de 100 anos. Atualmente, ainda os Estados Unidos são considerados a maior potência do mundo. Então, a Europa foi destruída pela guerra. A guerra se deu eminentemente na Europa e, consequentemente, os Estados Unidos acabaram assumindo essa dianteira aí nessa corrida, nessa disputa entre superpotências. A emancipação da mulher, né? O que aconteceu? Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres substituíram os homens nas fábricas, seja nas fábricas dos mais variados tipos de mercadorias, de coisas, inclusive nas fábricas de armas, né? As fábricas de armas e munições, ou seja, equipamentos de guerra, ou seja, na indústria bélica. Também no campo, a mulher acabou substituindo os homens que normalmente estavam na frente de batalha ou que de alguma maneira estavam envolvidos com a guerra. Então as mulheres tiveram um papel primordial, além de tudo, de cuidarem da família, né, de se tornarem arrimo de família na ausência dos homens. Então, não só por isso, não foi só um reconhecimento puro e simples dos homens pelo papel representado pelas mulheres, mas também o próprio movimento feminista que lutou, né, que arregaçou as mangas e foi atrás da luta por direitos e desse reconhecimento. Então, aos poucos, as mulheres começaram a adquirir direitos os quais antes elas não tinham, né? Eram ausentes para as mulheres. E então agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, elas ficaram conhecidas como as home guards, ou seja, as guardiãs do lar. E na Inglaterra elas ganharam direito de voto e tal. E a gente percebe um grande salto nos direitos femininos, especialmente direitos políticos das mulheres, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E muito em consequência da Primeira Guerra Mundial. Inclusive no Brasil, na década de 30, as mulheres passam a ter direito ao voto e inclusive a se candidatar a cargos eletivos também. Aqui nós temos então, como eu já falei, entre a Liga das Nações, a criação desse organismo encarregado de manter a paz mundial. A paz dos vencedores. O que significa isso? Que
as regras, os critérios que foram estabelecidos no pós-guerra foram definidos justamente pelos vencedores, né? Então os perdedores não puderam opinar muito sobre o que aconteceria. A gente vê uma grave crise econômica também no pós-guerra, então mesmo os países que saíram vitoriosos da guerra estavam com suas economias devastadas, exceto talvez os Estados Unidos. Então a gente está falando aqui das grandes potências que se digladiaram na Primeira Guerra Mundial. Dessas, os Estados Unidos eram os que estavam mais ou menos com suas economias intactas, produzindo a pleno vapor sua indústria, sua agricultura, o comércio funcionando, né? O sistema financeiro, mas os países que tiveram diretamente envolvidos na guerra lá na Europa, esses com certeza estavam numa situação bem caótica economicamente falando. E a gente vê que nesse interregno, também nesse intervalo entre a primeira e a segunda, vai ocorrer a maior crise econômica de todos os tempos, né, a crise de 1929, que será um assunto para a sequência. E a gente vê que também uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão nazi-fascista. Então, esses, digamos assim, grupos político-ideológicos, né, aderiram a um tipo de ideologia que ficou conhecida como nazista na Alemanha, fascista na Itália, por isso a gente chama de nazifascistas, né? Então, a ascensão desses grupos político-ideológicos ao poder em países importantes da Europa e do mundo se deu no pós-Primeira Guerra Mundial e é tido por muitos analistas como uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial. E esse conjunto de consequências, vamos dizer assim, da Primeira Guerra Mundial vão ajudar a explicar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente compreender por que teve uma Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender justamente o final da Primeira Guerra. Inclusive, para muitos autores, não houve duas guerras mundiais, mas sim uma guerra mundial apenas, com uma trégua de 20 anos, mais ou menos, né? Nem todos concordam, então existem duas linhas aí de historiadores que acreditam que tenha sido apenas uma guerra com um intervalo, né? E outros que dizem que para melhor entender foram duas, até porque tem as suas especificidades, apesar de terem muitas semelhanças, tem diferenças também e tudo mais. Então a gente está estudando aqui, a maioria, talvez os historiadores concordem que seja melhor dividir em duas, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Normalmente é assim que se estuda essas guerras. Nossa mãe, o carro vem vindo aí. Aqui nós temos uma tabela, pessoal. Que tabela é essa? Essa tabela, a gente começa a entender a tabela pela sua legenda, vamos dizer assim, né? Então, o título, aqui nós temos o título: Perdas militares dos países beligerantes. Beligerante significa países em guerra. Países que estão em guerra, em milhares. Se é em milhares, o que a gente faz com as cifras aqui? A gente teria que acrescentar mais 3 zeros, né, pessoal? Em milhares, então aqui já está em milhares, 13.350, por exemplo, né? Só que aí você teria que acrescentar 3 zeros, então não seria 13.350, seria 13.350.000, certo? Nessa primeira coluna aqui nós temos então os países, nessa segunda coluna o número, a população masculina ativa, ou seja, não eram nem crianças, mas também não eram idosos, então homens em idade ativa, talvez ali entre 17 e 35, 40 anos de idade, sei lá, aqui a gente não tem a idade, mas dá para mais ou menos imaginar. Aqui nessa coluna, mortes e desaparecidos, em número e em percentual da população. Seria mais ou menos desnecessário, né? Porque se a gente tem a população total aqui, né? Mas está especificado, então dá para a gente entender aqui mais ou menos, né? Vamos ver então o que acontece aqui. Na França, então, da população masculina ativa, morreram ou desapareceram na Primeira Guerra Mundial 1.400.000 pessoas, o que significa 10,5% da população ativa francesa. No Reino Unido, 14.570.000, 744.000 mortos ou desaparecidos. E assim sucessivamente. Não vou ler um por um aqui, né, dá para vocês darem uma olhada no geral. O que a gente percebe, gostaria de focar em algumas características.
a gente percebe que desses países que estão listados aqui, os que mais perderam vidas foi exatamente a França e a Alemanha, a principal frente de batalha da Primeira Guerra Mundial. Tá? Só que o país que mais teve perdas não está listado aqui, que foi a Rússia. Né? Então a gente viu que a Rússia foi o país onde o país que foi primeiro derrotado, o primeiro que se rendeu e o país que mais teve perda de gente aí na Primeira Guerra Mundial. Outra curiosidade que a gente pode observar aqui é que os Estados Unidos, que dentre esses que estão listados aqui era o país que tinha a maior população masculina ativa, foi o que menos perdeu, 68 mil, né, ou seja, no universo, 0,2% da população ativa, que comparado aos outros é um número muito pequeno. Porém, a gente sabe por quê, né? Pelo fato de que eles entraram na guerra já caminhando para o final, já em 1917, e a guerra se deu lá na Europa, então eles mandaram as tropas para lutar lá, de maneira que a população civil norte-americana não foi afetada, digamos, quem ficou nos Estados Unidos não foi atacado, e consequentemente o número bem menor. Ainda assim, pessoal, é bom frisar que esse 0,2% dos norte-americanos que pereceram na Primeira Guerra Mundial foi, e também aqueles que ficaram feridos, mutilados, doentes e coisas do gênero durante a guerra, formaram um motivo de uma grande contrariedade por parte da população. Ou seja, os norte-americanos foram totalmente contra a entrada do país na guerra, não entenderam porque o governo norte-americano declarou guerra e enviou tropas, não aceitou muito bem essa participação e houve uma grande aversão, portanto, dos norte-americanos com relação à sua participação na guerra. E essa impopularidade ela se refletiu posteriormente quando da eclosão da Segunda Guerra Mundial, que aí mais uma vez os Estados Unidos tiveram que, aí nesse caso sim, né, na Segunda Guerra, eles acabaram esperando para entrar na guerra mais um tempo, porque eles precisavam do aval da população, precisavam que o povo norte-americano apoiasse a entrada, haja vista a impopularidade da participação deles nessa Primeira Guerra. Bom, falando então do Brasil, né? O Brasil participou também da Primeira Guerra Mundial. No dia 5 de abril de 1917, houve o torpedeamento de um navio a vapor, chamado Paraná. E o navio foi torpedeado por um submarino, então não se sabia muito bem ainda a essa altura, esse momento, submarino de qual país que tinha torpedeado esse navio brasileiro. Então, mesmo que o governo brasileiro ainda não tivesse certeza sobre qual país que teria torpedeado esse navio brasileiro, no dia 11 de abril de 1917, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas com os poderes centrais, ou seja, com a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Turco. E aí, o que acontece? Nesse período é exatamente coincidente com o período em que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. E o Brasil tinha nos Estados Unidos, nesse momento, seu principal aliado econômico e político. Então, o Brasil seguiu nessa mesma linha, né, dos norte-americanos. No dia 20 de maio, outro navio brasileiro foi torpedeado e o governo brasileiro resolveu confiscar 42 navios alemães, austro-húngaros e turco-otomanos na costa brasileira. Então, uma medida mais drástica ainda. Mas, realmente, a grande medida nesse sentido seria tomada em outubro. No dia 23 de outubro, outro navio brasileiro teria sido torpedeado supostamente por um submarino alemão. E no dia 26 de outubro, o Brasil declara guerra aos poderes centrais, à Alemanha, à Áustria-Hungria e Império Turco, ou seja, aos países que formavam lá a Tríplice Aliança. O Brasil declara guerra a esses caras, mas por quê? Não se tinha provas reais e concretas de que tinham sido os alemães que haviam afundado os navios brasileiros. Inclusive, cogitou-se e tal, especulou-se que poderiam ser submarinos norte-americanos. E por que os Estados Unidos afundariam navios brasileiros?
afundariam para forçar o Brasil, vamos dizer assim, a ser seu aliado na guerra, e quanto mais aliados, melhor nesse momento, especialmente porque o Brasil poderia fornecer inúmeras mercadorias, matérias-primas para os norte-americanos. Mas a história é feita de fontes históricas e não existem fontes comprobatórias de que foram os Estados Unidos, norte-americanos, a afundarem navios brasileiros. Por outro lado, há sim fontes históricas apontando que os alemães utilizavam submarinos pelo Oceano Atlântico para afundar embarcações que se dirigissem à Europa, pois imaginavam que esses navios estariam fornecendo subsídios aos seus inimigos, no caso a Tríplice Entente, durante a guerra, e por isso o afundamento desses navios que transitassem pelo Atlântico. E, portanto, ficou historicamente essa dúvida, mas, digamos assim, ficou como oficial que esses navios brasileiros teriam sido afundados por submarinos alemães e não por norte-americanos. Como que o Brasil participou efetivamente da Primeira Guerra Mundial? O Brasil era um país atrasado no sentido industrial nesse período, tinha uma economia frágil, era considerado um país de terceiro mundo, né? Hoje o país seria considerado um país subdesenvolvido, um país pobre do mundo, vamos dizer assim. O Brasil era um país agrário exportador, tinha no café o seu principal produto de exportação. Tudo que se referia a produto industrializado, praticamente o Brasil importava, especialmente dos Estados Unidos, como eu disse, mas também de alguns países da Europa. E o Brasil então não tinha condições efetivas de participar diretamente de uma guerra como aquela. No entanto, mesmo assim, o governo brasileiro enviou ao Front Ocidental, em 1918, um grupo de aviadores do Exército e da Marinha que acabaram sendo incorporados à Força Aérea Britânica, e um corpo médico militar composto por oficiais e sargentos do Exército que acabaram sendo integrados ao Exército francês. O curioso é que esses militares do Exército, que formavam um corpo médico militar, eles acabaram sendo utilizados tanto na retaguarda quanto na frente de batalha, quanto no front, que é uma verdadeira heresia do ponto de vista de uma guerra, visto que médicos e enfermeiros, por exemplo, deveriam atuar apenas na retaguarda, porque foram preparados para isso, para cuidar dos feridos da guerra e não participar na frente de batalha, correndo o risco de serem mortos, né, e de ter médicos e enfermeiros a menos. A Marinha Brasileira também enviou uma divisão naval com a incumbência de patrulhar a costa noroeste da África a partir de Dakar e o Mediterrâneo, também desde o Estreito de Gibraltar, evitando a ação de submarinos inimigos. Uma participação pequena do Brasil, então, na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda também, mas na Segunda ainda foi mais importante, digamos, foi um pouco maior do que na Primeira Guerra Mundial. Mas era o reflexo, na verdade, das condições que o país tinha nesse período aí no início do século XX. Um país que ainda estava dando o seu início, né, na industrialização. Uma foto histórica aqui de 1917, quando o nono presidente do Brasil, então, um cara chamado Venceslau Braz, declarou guerra aos poderes centrais, ou seja, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Turco, após o torpedeamento dos navios ali. Ao seu lado, em pé, à direita, a gente vê o Nilo Peçanha, que era o então ministro interino das Relações Exteriores, também foi presidente da República do Brasil, e o então presidente de Minas Gerais, o Delfim Moreira, que está sentado à direita ali, né? O Delfim Moreira era presidente de Minas Gerais porque os estados não tinham governadores nesse período, e sim presidentes de estado. Então era o presidente de estado e o presidente do Brasil. Curiosamente, os três acabaram sendo presidentes da República, né? Finalizando a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos dicas de leitura. Então, vários livros aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, escritos por historiadores, portanto, são livros científicos de história. Os títulos são muito parecidos, né? A Primeira Guerra Mundial, História da Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra, A Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Mas são livros escritos por historiadores diferentes, autores diferentes, então são escritas diferentes, apesar de serem sobre o mesmo assunto e terem títulos parecidos. Outros dois livros que eu citei ao longo da aula foram o Ascensão e Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy, e também Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, valem a pena. E para finalizar, um outro livro que também não listei aqui é um livro intitulado Canhões de Agosto, da Bárbara Tuchman. É um livro muito gostoso de ler, muito prazeroso, trata também da Primeira Guerra Mundial.
Para assistir, dicas de filmes: Adeus às Armas, Flyboys, Galípoli, Glória Feita de Sangue, Nada de Novo no Front, O Último Batalhão. São filmes, a maioria avassaladora aqui, produzidos nos Estados Unidos, filmes clássicos, inclusive, aqui de 1930, 1932. Temos um filme aqui que é um clássico também, de 1957. Esse aqui eu indico muito porque se trata de um dos maiores cineastas do mundo, de todos os tempos, um dos maiores diretores de cinema, Stanley Kubrick, né? E nós temos aqui também uma série de documentários da BBC de Londres, baseados num livro do Hugh Strachan, né? Vale super a pena, são uns 4 ou 5 capítulos, não tenho certeza, sobre a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena, então, documentários da BBC de Londres. Também temos aí, para finalizar, um site onde constam mais de 100 imagens, 100 fotografias da Primeira Guerra Mundial. Algumas das imagens que eu utilizei nessa aula foram retiradas desse site, então fica aí a dica também para quem se interessar, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, tiver curiosidade, entra lá e pode ter contato. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!